um bastidorzinho que você queria falar também sobre o Barroso, né? Antes de a gente mudar de assunto. Vai lá, Jô. Só quero acrescentar no que a Carol está falando aqui, já que a gente estava falando, né, esses dias atrás estava em Brasília e tive com algumas pessoas que estavam ali um pouco acompanhando essa transição, né, da ministra Rosa para o ministro Barroso. E sobre esse julgamento do aborto, enfim, né, existe ali um bastidor de que dá a entender, até em função da trajetória dele, de que ele também é favorável, né, de que ele também deve votar contra, né, a criminalização, a favor do fim de criminalizar mulheres a partir da 12ª semana, né? Permitir o aborto até a 12ª semana. Mas que ele deve manter esse julgamento aí um pouco em suspenso, né? Segurar a pauta dele, até sentir que o plenário tá mais propensa a discutir e, enfim, né, avançar essa pauta. Hoje, a votação não seria tão favorável, e o momento também, em função das outras pautas, inclusive até o próprio marco temporal que acabou de passar, com bastante, né, dificuldade, depois de meses de atrito com o Congresso. Então, essa discussão do aborto deve demorar para voltar a ser pautada. Esse é um aspecto. O outro aspecto, a gente estava falando aqui um pouco antes sobre, né, que a Carol a gente estava aqui no bastidor comentando que todos os ministros que assumem chegam com o discurso de que devem apaziguar a corte, não devem pautar muito, mas o que a gente espera, né, Carol, é muita notícia nessa presidência do ministro Barroso. Parece que ele está cheio de iniciativas no sentido de dialogar mais com a população, dialogar mais com os jornalistas também. Então, ele deve promover algumas mudanças e iniciativas para diálogo enfim, né, do Supremo com o Congresso, com de modo geral, a sociedade. E uma última coisa que eu queria falar é que parece que ele deu né, assim, deu também o pitaco dele junto ao presidente Lula, pela necessidade de que a substituição da ministra Rosa seja feita por uma jurista mulher e uma jurista preta, num jantar que teve há poucas semanas, acho que foi na casa dele também, não sei se a Carol tem essa apuração, ele também deu lá o pitaco dele junto ao presidente, no sentido da importância para o Supremo Tribunal Federal não ficar apenas com a ministra Carmen Lúcia como mulher. Não sei se o presidente, o nosso bastidor aqui apurando com outras fontes ligadas ao Palácio é de que o presidente Lula não vai levar nada disso em consideração, né? Mas o ministro Barroso também deixou o pedido dele lá nesse sentido. É muito interessante, né, Sakamoto, como que a população vê o Barroso, né? Hoje mais cedo, nossa, o que eu recebi de mensagens que a gente relembrou algumas frases dele, né? O perdeu um mané, por exemplo, que ficou muito marcado, né? E as pessoas falando, nossa, quando ele falou isso, me representou tanto vindo da boca de um ministro do Supremo, e chama a atenção também o que ele pretende fazer agora, né? Que é fazer um resumo da decisão, algo que ele tenta fazer quando ele faz o seu voto, para que fique mais acessível, né, o discurso do Supremo. Fabiola, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal já com essa embalagem de progressista, assim. Ele já era um advogado antes de ser ministro do STF, defensor de muitas causas progressistas. Foi ele o advogado que atuou naquele caso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões homoafetivas como legítimas e equiparou elas, os direitos dessas pessoas, as pessoas que participam de uniões heterossexuais também. E também ele foi advogado de muitas causas desse tipo, e aí depois ele acabou caindo nas graças da presidente Dilma Rousseff, que levou ele ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, 10 anos depois dele chegar ao Supremo, ele assume a presidência do Supremo. A presidência do Supremo é rotativa, não é uma eleição, assim, ele não foi escolhido
no sentido de ser o preferido, é porque é um rodízio por antiguidade. Aí agora chegou a vez de Luiz Roberto Barroso. Ele vai ter muitos desafios internamente e também externamente. Ele vai precisar pacificar essa relação um pouco tensa que está acontecendo entre o STF e o Congresso. Em muitas causas, a gente viu, Fabiola, você falou agora, a questão do marco temporal, tem causas que o Supremo decide e depois o Congresso acusa o Supremo de ativismo judicial e vai lá e toma uma decisão diferente que o Supremo tomou, fica essa tensão entre os poderes. No governo passado, no governo Jair Bolsonaro, essa tensão era muito mais visível entre o judiciário e o executivo. Agora, a tensão mudou de cenário, agora é entre o legislativo e o judiciário. E Barroso vai precisar ser uma espécie de algodão entre cristais, como diria o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que o presidente do STF precisa ser muito habilidoso nessa questão das relações internas e externas do tribunal. Barroso, claro, é um homem progressista, é um juiz que costuma dizer que o Supremo precisa impulsionar a história, ou seja, quando os outros poderes não tomam atitudes, o Supremo precisa tomar a frente. Por exemplo, tem essa questão do aborto. Começou a ser julgado o processo que descriminaliza, pede a descriminalização da prática do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o dono da pauta do Supremo, ele decide o que entra, o que sai da pauta de julgamentos, ele vai precisar decidir, por exemplo, se pauta essa causa, se pauta a descriminalização das drogas também. E se ele pautar isso, ele vai entrar em choque direto com o Congresso, porque essas pautas também são pautas que adormecem no Congresso, né? Não são decididas pelo Congresso, mas não decidir nesse caso já é uma decisão. O Congresso não quer decidir agora. Se o Supremo dá um passo à frente, é como se estivesse tensionando mais essa relação com o legislativo. E aí, se o Barroso não pauta essas causas, ele vai contra as próprias convicções dele, porque ele, como um juiz progressista, ele quer ver esses temas definidos, seja pelo judiciário, seja pelo executivo ou pelo legislativo. Se os outros dois poderes estão sendo omissivos, lenientes em relação a essas causas, na visão de Barroso, o judiciário precisa ser essa mola propulsora do progressismo no país e da tomada de decisões em defesa de populações mais vulneráveis. Então, tem essa tensão, esse jogo de tensões que ele vai precisar ser muito habilidoso nesse equilíbrio. Agora, internamente, no Supremo Tribunal Federal, ele tem um perfil muito diferente da ministra Rosa Weber, que deixa hoje o comando da corte. No caso de Rosa Weber, ela é uma ministra muito discreta, ela não é afeita a declarações públicas, não costuma dar entrevista à imprensa, embora não negligencie informações do tribunal. É muito importante que se frise. As informações, elas circulam livremente. Agora, a ministra Rosa Weber, como presidente, ela não é uma pessoa que vai à frente, que dá declarações, que comenta a vida nacional ou mesmo as decisões do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um perfil diametralmente oposto. Ele gosta de dar declarações, ele realmente, em muitos momentos, ele veio a público para falar sobre decisões dele, ou decisões do Supremo Tribunal Federal, ou questões da vida nacional. E isso a gente vai ver logo no primeiro dia de gestão de Barroso. Amanhã mesmo ele deve dar uma entrevista coletiva à imprensa credenciada no STF para falar justamente desses pontos mais importantes que ele vai priorizar durante essa gestão dele, Fabiola, que vai ter 2 anos de duração. Para as 4 horas da tarde, é isso? Mais ou menos a transmissão lá, às 4 horas da tarde. Se daqui a pouco já está indo para lá, é isso, Carol? É isso, daqui a pouco a gente vai para lá, a gente vai ter informação durante o dia inteiro, e como você falou, vai ter Maria Bethânia cantando o hino no Supremo Tribunal Federal, na cerimônia de posse. É como se Bethânia fosse tomar posse no Supremo, porque depois que foi divulgado que ela vai cantar o hino,
Você não tem ideia do tanto de gente que começou a pedir convite. Está esgotado, assim, a lotação do Supremo está esgotada por conta de Maria Bethânia. E não vai ter show, vai ter só a execução do hino. A não ser que ela resolva dar uma palhinha, né? Eu acho que as Então, mas pessoas na vão pedir. verdade, depois falaram, porque vai ter aquele jantar, né, carésimo na sequência. Eu fiquei curiosa. Você vai no jantar, Carol, também? Não. Eu vou, mas eu não paguei. Ah, R$ 500 para ir no jantar. Não, depois você me fala o cardápio, tira foto, por favor, a gente quer bastidor, né? É esse bastidor que a gente quer. Eu quero saber cardápio e tudo mais. E falaram que talvez no jantar ela possa também ir cantar. Já imaginou? Olha, eu não sei, não tem essa previsão, mas assim, a gente não duvida, né? Tem até um boato de que o próprio Barroso se empolgaria e puxaria ali um coro de evidências, que é uma música que ele costuma cantar no karaokê. Sabe que na casa do ministro Barroso, às vezes ele recebe as pessoas para cantar na casa dele, tem microfone e tudo. Sério, ele Então, gosta. pode. Por isso que ele, toda sexta-feira, ele sempre põe uma sugestão ali, né? De música, de poesia e de livro. Interessante o perfil dele. Olha, curte pra gente essa posse aí, que a gente vai querer saber os detalhes. Fabiola, eu tenho uma boa expectativa, né? Acho que o ministro Barroso, claro, ele enfrentou. Acho que tem uma coisa interessante a gente dividir, na verdade, que é o seguinte: uma parte da população é simpática ao ministro Barroso, tem uma parte da população que detesta o ministro Barroso, né? Vamos lembrar que ele está numa sociedade polarizada, né? O ministro Barroso, na oportunidade do Perdeu Mané, é claro que ele foi perseguido pelas ruas de Nova York, teve um outro episódio também que ele foi perseguido no restaurante de Santa Catarina, depois foi perseguido na casa onde ele estava, Santa Catarina, teve que sair de lá, exatamente porque ele provoca, ele foi alvo, né, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi alvo do bolsonarismo, né, tal como foi alvo do bolsonarismo também Alexandre de Moraes, né? E é claro que ele foi tão alvo do bolsonarismo, foi atacado pelo presidente, tudo que isso ficou, e os seguidores do presidente continuam atacando o ministro Barroso. E o ministro Barroso, ele responde, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem outro comportamento, ele leva à justiça, né? Que nem foi o caso na Itália, né? O ministro Barroso já responde, assim, né? Tem um comportamento diferente. O ministro Barroso, ele vai ser, ao meu ver, extremamente simpático a pautas com relação a direitos individuais, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Na própria pauta do direito ao aborto, ele tem uma posição sobre isso, ficou claro no voto que ele e Rosa Weber deram num caso de habeas corpus no Supremo, os dois são favoráveis, né, à descriminalização, né, até a 12ª semana, a questão é só como ele vai fazer no momento de pautar. Agora, o ministro é um ministro liberal, e liberal, inclusive, na relação econômica, né? Então, é um ministro que você vai ter, inclusive, as análises também. Ele tem. A ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin são os dois ministros da corte que tinham uma maioria das suas decisões pró-trabalhador. Os outros são pró-empresa, inclusive o ministro Barroso. Né? E, significa que ele não vota pró-trabalhador? Não estou falando isso. Estou falando que no conjunto dos votos, né, são votos mais pró-empresa, os 8 que foram 10 do ano passado, 8 analisados pró-empresa e 2 analisados pró-trabalhador, que era a Rosa e o Fachin. Então é o seguinte, são questões complexas. O que vai haver, claro, o que a gente sempre lembra que, além do fato de que Lula deveria ter escolhido uma mulher que aí é o mínimo, né, e uma mulher negra que seria também o mínimo, o ideal seria que fosse uma mulher negra que também tivesse uma posição mais pró-trabalhadora, afinal de contas, os trabalhadores estão subrepresentados no Supremo Tribunal Federal. É isso. Bom, Carol, boa posse, vamos acompanhar tudo. Ela tem outras pessoas também do UOL que estarão lá para poder trazer todos esses bastidores dessa posse que terá transmissão, inclusive. A gente já colocou até o link, a Sara, a Marina colocaram um link aqui na nossa descrição do vídeo, já o link da posse do Barroso para quem quiser acompanhar tintim por tintim e ouvir Maria Bethânia cantando o hino nacional. Explica pra gente isso. Que PL do genocídio é esse? Fabiola, PL do genocídio é a expressão com a qual a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, se refere a esse projeto de lei, né, que conta com o tema do marco temporal, mas há um erro, não sei se é um erro, um descuido, né, e talvez pela empolgação, muita gente trate de forma errônea isso como PL do marco temporal. Em algum momento já foi.
Mas foi acrescentado tanta coisa nesse projeto de lei e aprovado com muita coisa na Câmara dos Deputados que ele deixou de ser o PL do marco temporal há muito tempo. Tanto é que os indígenas chamam ele de PL do genocídio. A situação é a seguinte: é um projeto de lei, né? Ele não está acima da Constituição, ele precisa obedecer à Constituição. O Supremo leu a Constituição e disse que o marco temporal bate de frente com a Constituição, então não pode ter leis que garantam, que reafirmem o marco temporal. Traduzindo, o que é o marco temporal? O marco temporal é aquela tese que diz que indígenas só podem reivindicar terras em que eles estavam, ou que eles já reivindicavam no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da nossa querida Constituição. O que é um absurdo, porque tinha indígena que estava expulso de sua terra, lutando pela vida, exilado, degradado, e aí o que acontece é que eles colocaram isso e os indígenas falaram, pera lá, não pode ser assim. E aí o Supremo falou que os indígenas estão corretos, eles podem sim reivindicar. A questão é que, ou seja, esta parte do PL aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, ela nasce morta. Ela já nasce morta, né? Por quê? Porque ou o presidente Lula pode vetar sob a justificativa de que é inconstitucional, ou uma vez sancionado, qualquer partido político vai ao Supremo e fala, zoaram com o que vocês fizeram, não bate, não tá batendo com o que vocês deixaram. Aí o Supremo fala, opa, peça aqui, canetada, derruba essa parte, né? Então, esta parte do veto, inclusive o Randolfo Rodrigues falou ontem no plenário, falou, Lula vai vetar a questão do marco temporal, porque é inconstitucional. Então, esta parte está resolvida. Pode ser que tenha dor de cabeça, demora um pouco aqui, um pouco ali, mas está resolvida. O grande pepino desse projeto do marco temporal não é o marco temporal. É uma série de outras medidas que foram colocadas dentro do projeto ao longo do tempo pela bancada ruralista. Coisas bizarras, como permitir contato com indígenas isolados, colocando em risco sua vida para doenças, proibir a ampliação de terras já demarcadas, corrigindo erros do passado, retomar território indígena no caso de o governante de plantão considerar que aqueles indígenas já não são suficientemente indígenas, porque usam celular, por exemplo, vai saber, né? Dispensar consulta prévia aos indígenas para construir ferrovias, hidrovias, hidrelétricas em suas terras, permitir cultivo de transgênicos, colocando em risco as sementes tradicionais dos indígenas, facilitar que o poder público instale rede de comunicação e linha de transmissão de energia elétrica em terras indígenas, e por aí vai. É tanta mudança, e aí que está o ponto. Se Lula vetar a parte do marco temporal, mas não vetar essa segunda parte para fazer média com a bancada ruralista, que seja, vai premiar a bancada ruralista com um conjunto de medidas que é considerado pelas lideranças indígenas muito pior do que o marco temporal em si. E esse é o ponto, porque ninguém está falando no final, o Lula vai vetar porque o STF considerou. A parte do marco temporal, gente, é uma mera provocação da Câmara e do Senado, no caso, ao STF, que tem julgado casos, julgado a constitucionalidade de medidas aprovadas pelo Congresso, que é a função dele. Só que aí o Senado quis chuchar o STF e aprova uma coisa que o STF tinha dito que não, simplesmente para desgastar, para gerar ruído e tudo isso mais. Só que o resto do projeto, não. E aí, Fabiola, só para terminar, tem um medo extra nisso, que é Lula vetar essa parte desse pacote do PL do genocídio e aí o Congresso Nacional derrubar o veto. Aí, minha gente, a gente vai ver o seguinte, todo mundo fica com dó, 570 crianças mortas em Yanomami por conta de questão de invasão das terras, Guaranis Kaiowá, Tupinambá, todo mundo, bota lá no nomezinho na rede social, Guarani Kaiowá. Gente, na prática, e tudo isso está acontecendo por conta de falta de pressão no Congresso, porque o fato é que os senadores sentiram que tinha liberdade para aprovar o projeto que veio da Câmara, abrindo mão da função de casa revisora, que é o Senado. O Senado não mexeu em nada, deixou passar. E deixou passar, inclusive, uma bomba que vai explodir no colo dos indígenas se Lula não fizer nada.